Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta noite, neste culto de louvor e adoração a Deus. Como o pastor Otávio já falou, é o culto onde toda sexta-feira nós ouvimos a palavra de Deus, o ensino, através do nosso pastor Elinaldo. Ele está viajando e o pastor Otávio pediu para que nós pudéssemos trazer uma palavra nesta noite. E eu quero agradecer a Deus e agradecer ao pastor Otávio pela confiança que ele tem depositado na nossa pessoa. Não temos aqui condição de falar como o pastor Elinaldo, nem como outros, mas cada pessoa Deus chamou. A Bíblia diz que cada um fique na vocação em que foi chamado. Não é verdade? E se existe uma coisa que eu tenho pedido a Deus, é procurar não imitar, por exemplo, pregadores da maneira como ele prega. Não, porque se eu for fazer isso vai dar errado. Eu tenho que ter o meu estilo próprio. Cada pessoa tem o seu estilo próprio. Eu tenho que imitar a pessoa na sua maneira de viver, as suas boas ações, aquilo que ele procede, o seu proceder, sim. Aí eu tenho que imitar. Mas não quer dizer porque uma pessoa vai chegar aqui e vai falar de uma maneira e eu tenho que falar daquele mesmo jeito. Não. Mas, meus amados irmãos, eu quero pedir as orações da igreja para que Deus nesta noite nos conceda uma palavra genuinamente bíblica e bem objetiva. No texto que nós lemos aqui nesta noite, o pastor James, ele leu, nós vemos que alguns gregos que tinham subido para a festa em Jerusalém, eles expressaram um desejo de ver quem era Jesus. E procuraram Filipe. Filipe foi, comunicou a André, e os dois foram até Jesus dizer que aqueles gregos queriam conhecê-lo. Mas Jesus disse: chegou a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E ele disse: se o grão de trigo não morrer, caindo na terra não morrer, ele não vai produzir frutos, vai ficar ele somente só. Não é verdade? E ele continuou dizendo que aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida, salvá-la-á. Como? Jesus está mostrando que aquele que perder a sua vida mundana, a sua vida com os prazeres mundanos, deixar isso para lá e aceitar o modo de viver que ele tem determinado na sua palavra, esse vai salvar a sua vida. Mas, meus irmãos, o versículo básico que eu quero me referir nesta noite desse texto é o versículo de número 26, quando Jesus disse assim: se alguém me serve. Eu tenho dito que o maior cargo que um crente pode ter na igreja é o cargo de servo. Não existe outro maior.
porque quando ele aprende a ser servo, então vem os demais, ele passa a ser honrado por Deus. E Jesus deixou isso bem claro aqui. Se alguém me serve, siga-me. Ou seja, seja o meu seguidor. Siga a minha maneira de viver. Siga o meu proceder. E os irmãos sabem que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão na cidade de... Exatamente, de Antioquia, porque eles se pareciam com Cristo. Não é verdade? Então Jesus está deixando aqui bem claro: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, estará também o meu servo. Onde eu estiver, também vai estar aquele que me serve. E ele continua dizendo aqui: e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Quando o homem é honrado por outro homem, ele se sente bem, se sente feliz, não é verdade? Você imagine você sendo honrado por Deus. Eu digo que eu me sinto honrado de ser amigo do pastor Otávio, de ser amigo do pastor Elinaldo, de ser amigo dos obreiros aqui. Para mim isso é uma honra. Louvado seja Deus. E ser honrado por Deus, não é verdade? Então Jesus disse aqui: se alguém me servir, meu Pai o honrará. Mas como é que eu posso me tornar um servo de Jesus? A Bíblia nos mostra. A primeira condição para eu me tornar um servo de Cristo, primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. Eu só estou aqui nesta noite, os irmãos só estão aqui nesta noite, porque um dia deram ouvido à palavra de Deus. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a base é a palavra de Deus, para se tornar um servo de Jesus. Louvado seja Deus. Segundo passo, para se tornar um servo de Jesus, é conhecer a verdade. João capítulo de número 8, versículo 32, está escrito: e conhecereis e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos a verdade através da palavra de Deus, esta verdade ela nos liberta. E no versículo 36 Jesus diz: e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ele que é a própria verdade, pois no capítulo 14, o versículo 6, ele disse: eu sou o caminho e a verdade. E no capítulo 17, o versículo 17, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, precisamos, em primeiro lugar, ouvir a palavra de Deus, gerar dentro de nós fé, depois conhecer a verdade, e a verdade nos liberta. Louvado seja o nome de Jesus. Mas depois, nós precisamos, ouvimos a palavra de Deus, aceitamos Jesus como Salvador, conhecemos a verdade, mas nós precisamos também ser livres do pecado. E alguém poderá perguntar: e alguém que aceitou Jesus ainda precisa ser livre do pecado? Os irmãos lembram
que Jesus, depois que ressuscitou, ele mandou um recado para Pedro e disse: Pedro, quando tu te converter, tu conforta os irmãos. Mas Pedro não era um apóstolo de Jesus? E ele precisava se converter ainda? Sim, era um apóstolo, mas não estava convertido. É tanto que Jesus o advertiu que quando ele se convertesse, ele confortasse os irmãos. Muitas vezes nós estamos aqui, mas existe coisas na nossa vida que nós precisamos sermos libertos. E a Bíblia nos mostra como é que nós somos libertos. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo de número 18. Alguém poderá dizer assim: mas isso aí é uma palavra para pecador. Não, Paulo estava escrevendo para a igreja que estava em Roma. Ele diz assim: e libertos do pecados, fostes feitos servo da justiça. Para que eu seja servo da justiça, primeiro eu tenho que me libertar do pecado. Como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1: deixando todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. Então veja bem, mas no versículo de número 22, do mesmo capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz assim: mas agora, veja bem, agora está liberto, mas agora libertos do pecado, feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e no final, a vida eterna. Então eu preciso me libertar do pecado, toda espécie de pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus. Quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, quem mentia não mente mais, quem falava do seu próximo não vai falar mais, quem cometia contenda não vai cometer mais, pois a Bíblia diz que há 6 coisas que Deus aborrece, e a 7ª a sua alma abomina, que é a contenda, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então veja bem, mas ele está dizendo aqui, que sendo liberto do pecado e feito servo de Deus, nós agora temos o fruto para a santificação. Que fruto é esse? É o fruto do Espírito que nos santifica. Louvado seja o nome do Senhor, que nos santifica, e no final nós vamos receber o que, irmãos? A vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas de que forma é que Jesus nos liberta do pecado? Existe uma lei que nos liberta do pecado. Paulo, escrevendo ainda aos Romanos capítulo 8, versículo 2, ele mostra que Jesus usou uma lei para nos libertar do pecado. Ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus fez o que, irmãos? Me libertou do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou do pecado e da morte. Louvado seja o nome de Jesus. Então, se agora nós estamos libertos do pecado pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, nós agora temos que servi-lo, e servi-lo com alegria. Porque servo não é somente pegar no sentido literal da palavra, achar que o servo é um empregado, é um escravo. Não, servo é aquele que serve a Deus, é aquele que presta culto a Deus, é aquele que adora a Deus,
é aquele que busca Deus, é aquele que ora, como o irmão Assis Irineu estava falando aqui. Servo é aquele que está disponível para fazer a obra de Deus. Então veja bem, ele continua, aí no Salmo de número 2 e o versículo 11, o salmista diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos em tremor. Então, mesmo nós estamos libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendo fruto para a santificação, mas nós temos que servir a Ele com temor e tremor. Servir a Deus com temor não é ter medo de Deus, mas é reverenciar a Deus, é prestar culto a Deus, prestar adoração a Deus e reconhecer a sua soberania. Louvado seja o nome de Jesus. Mas, meus amados, Jesus disse que aquele que lhe servisse seria honrado por Deus. Mas ainda no Salmo de número 100, versículo 2, está escrito: servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dele com canto. Então o servo, ele tem que estar sempre alegre, ele tem que sempre estar louvando e adorando a Deus. Ele não pode se apresentar diante de Deus triste, mas tem que servir com alegria. Louvado seja o nome de Jesus. Para poder ele ser promovido, ele ser honrado. Os irmãos que já trabalharam em empresa ou trabalham, ou quem trabalhou em serviço público, sabem muito bem, pelo menos na repartição que eu trabalhei, existia 2 tipos de promoção. A promoção horizontal, que vinha para todo mundo, essa acontecia de 2 em 2 anos. Mas tinha a promoção vertical, que só recebia aquele que passava na avaliação do chefe, aquele que era um bom funcionário, que chegava na hora certa, que cooperava, que ajudava nas outras funções, que ajudava no desenvolvimento do trabalho. Então esse passava por esta avaliação de 3 em 3 anos, era a avaliação vertical, era uma promoção que ele recebia a mais. Dou graças a Deus que no período que eu trabalhei, eu ganhei todas essas promoções. Então, no sentido espiritual, irmão, também o crente, para ser promovido, honrado por Deus, ele precisa servir bem e servir com alegria. Louvado seja Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. É em João capítulo de número 15, o versículo 14. 14 e 15. Que foi que Jesus disse? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Agora vamos ver o versículo de número 15, o que foi que ele escreveu no versículo, o que foi que ele falou no versículo 15. Não vos chamareis mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, a primeira promoção, podemos dizer assim, a primeira maneira de nós sermos honrados, é nós sermos chamados amigos de Jesus. Jesus disse para os seus discípulos: agora daqui para frente não vou chamar mais vocês de servos,
Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas sim o amigo. Então, quando o servo ele serve bem e que ele ganha a confiança do seu senhor, ele passa a ser um amigo. Lembro-me que meu avô, quando ele era proprietário, e tinha várias pessoas que trabalhavam com ele, mas tinham aqueles que ganharam a confiança dele. E teve até uma senhora que ela ganhou tanta confiança que ela tinha a chave da despensa. Ela entrava lá, ela tirava mercadoria para fazer alimentação e tudo. Ela tinha total confiança, porque ela era amiga, não era apenas simplesmente uma serva. Então, quando nós chegamos a este nível de sermos amigos de Jesus, nós passamos a ter conhecimento, a tomar parte daquilo que Deus tem revelado. Pois ele diz aqui, não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, tenho-vos feito conhecer. Então o amigo, ele passa a conhecer a revelação de Deus. Mas será que Jesus nos quer apenas somente como amigos? Não. Porque, irmãos, qual é o direito de um servo? O direito de um servo é servir e servir bem. Qual é o direito do amigo? É saber o segredo do seu Senhor. Tomar parte, tomar conhecimento. Mas existem algumas coisas que o amigo não toma parte. Por exemplo, por mais que eu seja amigo do pastor Elinaldo, jamais eu posso chegar na casa dele e me dirigir ao seu quarto de dormir. Não é verdade? Jamais, porque eu sou apenas um amigo. Então veja bem, jamais eu posso ir ao seu escritório se ele não me convidar. Eu não posso. Então veja bem, mas a segunda honra, ou a segunda posição que o servo ele vai adquirir diante do seu Senhor. Vamos ver o que é que está escrito em João capítulo de número 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus estava aqui falando com Maria Madalena e com as demais mulheres que foram com ela ao sepulcro, e elas pensavam de embalsamar o corpo, ou seja, de levar incenso para o corpo de Jesus, mas quando chegaram lá ele já tinha ressuscitado, e que elas viram que a pedra já tinha sido removida, e olharam para dentro e não viram que o corpo de Jesus estava ali, e começaram a chorar. E o anjo disse: mulher, por que choras? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. E de repente Maria ouve uma voz. Maria, quando ela olha para trás, ela pensa que era o hortelão, o que cuidava do horto, do jardineiro. E Jesus disse: Maria.
E ela reconheceu que era Jesus e disse: Rabone. E Jesus disse: não me detenhas, porque eu subo para meu Pai e vosso Pai. Ou seja, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai, dize aos meus irmãos. Jesus não estava mandando ela ir dizer aos seus irmãos que era filho de Maria e José. Não, mas estava mandando dizer aos discípulos. Mas vai, dize aos meus irmãos, que eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Se Jesus estava dizendo que ia subir para o Pai, e que ele, que também era o Pai dos discípulos, ele estava dizendo que os discípulos eram seus irmãos. E qual é o direito de um irmão? É herdar junto, ter direito à herança. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o irmão, ele tem alguns direitos. O servo tem o direito de servir, o amigo tem o direito de saber o segredo, mas ele não pode penetrar em toda a área do seu amigo, em todos os lugares do seu amigo, não. O irmão, ele tem alguns lugares restritos também. Por exemplo, eu chego na casa do meu irmão, eu posso entrar lá conversar com ele, mas existem alguns locais que eu não posso penetrar na casa dele. Não, porque é a casa do meu irmão. Mas, tratando-se em questão de herança, por exemplo, meu pai possui um terreno. No dia que ele partir para a eternidade, o mesmo direito que eu tenho, o meu irmão tem também. Então nós vamos herdar juntos. Vamos ver o que é que está escrito em Hebreus capítulo de número 2, versículo 11. Quando diz assim: porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmão. Quem é que nos santifica? É Jesus. Quem são os santificados? Somos nós. E todos somos de um só, que é Deus. E Jesus não se envergonha de nos chamar de irmão. Tem irmãos que se envergonham de chamar outro de irmão. Por exemplo, alguns irmãos, por ter mais riqueza, e às vezes aquele por ser mais pobre, ele tem vergonha, muitas vezes até. Eu conheci um caso uma vez lá em Natal, de uma moça, que a mãe veio do interior, morava no interior, porque ela veio com a roupa que não estava muito adequada com a roupa dela. Eu estou dizendo uma coisa que eu conheço a história, porque a mãe foi quem me falou. E alguém perguntou e disse: é sua mãe? Ela disse não. Mas a mãe disse: ela não quer dizer que eu sou a mãe dela, mas realmente eu sou a mãe dela. Ela está se envergonhando de mim. Mas Jesus, ele não se envergonha de nos chamar de irmão, de maneira nenhuma. Nós somos seus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Mas irmãos, ele quer que nós sejamos somente servos, somente irmãos, somente amigos, somente irmãos? Não. Ele quer que nós sejamos também filhos. E vamos ver o que é que diz a palavra de Deus em João capítulo de número 21, versículo 5. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa que comer? E responderam-lhe: não.
Os irmãos sabem que isso aqui aconteceu já após a ressurreição de Jesus, quando Pedro, ele juntou mais 5 apóstolos, estavam desanimados, achavam que Jesus tinha morrido, tinha acabado tudo, e voltaram à vida de pescar. E Pedro foi pescar com eles. Passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Voltaram pela madrugada cansados, tristes, abatidos, sem peixe. Se fosse qualquer um de nós, tinha olhado para eles e tinha dito: seus desobedientes, eu não disse a vocês que eu tinha chamado vocês para serem pescadores de homens? Não era para serem mais pescadores de peixe? Mas Jesus não tratou assim. Quando eles chegaram, tinha fogo, tinha peixe assado, tinha pão quentinho. E a primeira pergunta que Jesus fez para ele foi: filhos, tendes alguma coisa que comer? E eles disseram: não. Passamos a noite toda pescando e não apanhamos nada. Mas Jesus disse: agora lance a rede agora para a direita do barco. E eles lançaram, e a rede veio cheia de 153 grandes peixes. E quando viram isso, João disse: Pedro, é o Senhor. E Pedro não esperou por mais ninguém, correu, foi ao encontro de Jesus. E ali eles desceram do barco, encontraram peixe, pão. Um pai compassivo, cuidando de filhos, mesmo eles estando em desobediência. Mas Jesus ali tratou eles como filhos. Eles estavam sendo honrados como filhos. Louvado seja Deus. E depois que comeram, Jesus foi ter uma conversa com Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo, apacenta os meus cordeirinhos. Aí Jesus pergunta a terceira vez, aí Pedro disse, não teve mais coragem, Pedro disse: Senhor, tu conheces todas as coisas, então tu sabes se eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus estava recuperando o ministério dele agora 3 vezes. Louvado seja o nome de Jesus. E no dia de Pentecoste, foi a voz que se levantou para pregar a palavra de Deus, e através da pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador. Louvado seja Deus. Vou concluir. Mas a quarta maneira de sermos honrados é nós ganharmos a semelhança de Cristo. Mas ainda mostrando aqui como filho que ele nos tratou como filhos, vamos ver o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 17. O que é que ele diz? Se nós somos filhos, somos logo o que, irmãos? Herdeiros. Herdeiros com quem? Somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas existe uma condição para nós sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Está aí no final do versículo. Se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos
glorificado. Muita gente quer ser filho de Deus, quer ser glorificado, quer ser honrado, mas não quer padecer. Mas está aqui Jesus dizendo, está aqui o apóstolo Paulo mostrando: se é que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Louvado seja o nome de Jesus. Mas para concluir, quarta maneira de nós sermos honrados por Deus. Ele disse: aquele que me servir, meu Pai o honrará. 1 João capítulo 3, está escrito, versículo 1: vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados, o que, irmãos? Filhos de quem? De Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Não conheceu a quem? Não conheceu a Deus, não conheceu a Jesus. Mas o versículo de número 2, aqui é a maneira como nós vamos ser honrados, como quando nós chegarmos, ou formos arrebatados, ou aqueles que partiram para a eternidade, no dia do arrebatamento, eles vão ressuscitar num corpo glorioso. Diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele quem? Jesus, se manifestar, nós vamos ser o que, irmãos? Semelhantes a Ele. E assim como Ele é, o veremos. Nós vamos ser semelhantes a Ele. Aqui nós recebemos o direito de ser amigo, de ser irmãos, de ser filhos. É tanto que João diz: agora nós somos filhos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós vamos ser semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Louvado seja Deus. Mas o versículo 3, Paulo ele deixa uma recomendação, ou seja, João deixa uma recomendação para quem quer ver Jesus como Ele é. Quem tem esperança de um dia ver Jesus como Ele é? O versículo 3 do mesmo capítulo, João diz: qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele também é puro. Portanto, meus amados irmãos, que Deus continue nos abençoando e nos ajudando, para que nós possamos ser servos, possamos servir a Jesus, servir bem e sermos honrados por Ele, tanto aqui como na eternidade. Amém.